Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200 Mais, o podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu recebo pessoas que são referência no empreendedorismo para contar um pouco da sua história, desafios e estratégia no mundo dos negócios. Nosso objetivo é mostrar para você que é possível vender, crescer e escalar negócios na área da saúde e que você, médico, pode construir a sua liberdade profissional. No episódio de hoje eu tenho o prazer enorme de receber a Mira Gatto, que é formada em Educação Física com MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios, diretora de operações da Alpfit e especialista em liderança humanizada. Seja muito bem-vinda, Mira. Obrigada. Um prazer enorme te receber aqui. Prazer todo meu, muito lisonjeada com esse convite. E tenho certeza que você vai poder contribuir bastante, uma pessoa riquíssima, não vou dar muitos spoilers, mas aos poucos a gente vai contando, mas que tem uma experiência vasta em crescimento, expansão de negócios, liderança de pessoas. E a pergunta é uma tradição aqui no nosso podcast, uma pergunta de abertura. E a Mira respondeu da seguinte forma: se você pudesse definir, ela definiu a jornada empreendedora dela em uma única frase, ela escolheu muito desafiadora. Sim. Então vou deixar você começar por aí. Por que muito desafiadora? O que você conta pra gente, Mira? Primeiro porque é um mundo que particularmente para mim foi solitário no início, né? Porque de repente você está empreendendo. Então todas aquelas caixinhas que existiam antes em cima de você, o seu diretor, o seu coordenador, o seu funcionário, você passa a ser todas essas caixinhas. Então o desafio vem em dominar tudo isso, em saber se posicionar em todas essas áreas e entender que em algum momento você vai precisar expandir a mente para trazer outras pessoas para te ajudar. Então é muito desafiador porque primeiro é tudo em você. E aí depois é que você vai tomando consciência de que você não é uma super mulher que vai dar conta de fazer tudo. Então essa chave para mim precisou virar. O início foi muito desafiador, porque quando você sai de um CPF para entrar no CNPJ, as coisas mudam totalmente. Mudam completamente, né? E eu gosto muito de falar que, assim, no meu momento, aconteceu de uma forma muito parecida com a sua. Quando eu percebi, eu já estava empreendendo, eu já tinha um CNPJ, mas no meu caso eu ainda não tinha nenhum conhecimento de empreendedorismo, de gestão, de vendas, de marketing. Então eu me vi sozinha e sem muito conhecimento para executar e para seguir de forma correta. Então eu digo que eu penei bastante, mas com isso eu acho que eu trouxe um aprendizado muito grande que hoje eu consigo também compartilhar com outras pessoas para que não precise passar pelo mesmo sofrimento, pelo mesmo tempo de desafio, né? E já que você escolheu muito desafiadora, realmente o empreendedorismo é desafiador por vários motivos, por ser solitário, por às vezes a gente se deparar com situações que a gente se sente sozinha, ou antes você tinha um respaldo, um apoio, e agora o risco está todo na sua mão. Exatamente. Né? 100% seu. 100% seu, todo seu. Bônus e o ônus. Exatamente. E, Mira, qual habilidade que você considera que foi crucial, essencial para o seu crescimento? Desde quando você começou, se sentiu aí bem, num contexto bem desafiador, mas que você foi crescendo, claramente, né? A gente sabe disso. O que você considera que foi essencial de habilidade? Resiliência, porque a gente não consegue tudo de um dia para o outro, né? O empreendedorismo te pede essa resiliência. Porque se você não for uma pessoa resiliente para passar por essa montanha russa, que hora tá bom, hora não está, principalmente no início da alavancagem desse avião, eu costumo dizer que é como você pegar ali um avião que você vai entrar com ele para decolar, então precisa ter muita resiliência, saber quais botões apertar, né? O que você vai fazer agora nesse momento, qual é a importância agora nesse exato momento para poder fazer, tomada de decisões rápidas, porque o tempo todo você está tomando muitas decisões, né? Não dá para você sentar na cadeira e esperar que as coisas aconteçam e pronto, acabou, porque vai ser como um passo de mágica, não vai ser. Então você vai precisar tomar algumas decisões e às vezes não vai dar tudo certo. Isso, né? Então você precisa ser resiliente para falar, tá tudo bem, calma, não precisa surtar, volta 2 casas para a gente poder depois avançar uma. E é sempre isso, né? A gente corre para cá 2, avança uma, depois volta e aí vai até esse avião decolar
Completamente. Eu falo muito isso para os mentorados. A única certeza que a gente tem é que as coisas não vão dar certo. Isso. E quando a gente fica vendo aí pela internet, né, parece que é tudo fácil no mundo do empreendedorismo. As pessoas costumam mostrar só o que dá certo. Isso. Ninguém mostra os tombos, ninguém mostra o que deu errado. E tá tudo bem, faz parte. Mas a grande verdade é que o dia a dia é extremamente problemático, desafiador e as coisas tendem a não dar certo. Então, você ser resiliente, porque senão você vai falar assim, gente, nunca vai dar certo, eu não vou crescer. E aí você acaba podendo até desistir se não tiver resiliência, Exatamente. né? Se não tiver esse entendimento de que é assim mesmo. Você Às vezes vai dar uns errar. passinhos para trás, vai retroceder, mas daqui a pouco você avança de novo, ajusta, recalcula a rota, ajusta o que precisa ajustar e segue, vai. E segue. E eu costumo comparar um pouco o empreendedorismo muito com a maternidade. Ninguém te fala o que você vai passar de apuros, né? Todo mundo maqueia ali, né, o tempo, os 9 meses, mas ninguém te fala do sofrimento que é depois, a hora do parto, quando a criança chega, as noites em claro. Então, muita coisa vai acontecer até você ter ali o seu filho, né, em perfeita condição para poder seguir a vida, porque depois ele segue a vida. E a gente precisa estar preparado para todos esses percalços. Então, o empreendedorismo, para quem está começando ou para quem já está no mercado há muito tempo, é sempre desafiador. Sim. Tem sempre uma novidade, tem sempre algo para poder revisar. Às vezes está indo tudo bem e vai chegar um momento que vem uma crise no mercado, e aí? Exato. E até esse estar tudo bem é um perigo, é um alerta, porque se você não pensar no seu modelo de negócio e questionar, será que alguém pode destruir o meu modelo de negócio? Será que se alguém tiver uma ideia diferente, vai destruir o que eu faço hoje? Coisas que a gente não espera. A pandemia tá aí para mostrar, ninguém nunca imaginou na vida passar por um momento como aquele. Exato. Quantas empresas não resistiram? Mas quantas empresas cresceram porque elas tiveram a habilidade de ajustar, de adaptar rápido essa resiliência, beleza, tá dando tudo errado, mas vamos fazer o que tem que ser feito, ajustar e dar a volta por cima, pegar esse limão e fazer uma limonada. Fazer uma limonada. Eu falo que a pandemia foi isso, né? É isso aí. E assim, a gente pode e deve, inclusive, buscar conhecimento, da mesma forma que eu falo, né, os médicos, os nossos mentorados, profissionais de saúde, a gente nunca para de estudar. Desde quando a gente se forma na medicina, a gente está sempre estudando. E no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente precisa buscar conhecimento de forma constante, porque às vezes parece que tá tudo indo muito bem. Você fala, eu já aprendi o suficiente. Exato. E não é verdade. Então a gente também precisa ter esse âmbito de sempre buscar mais para continuar crescendo e evoluindo, Isso, né? Porque o mercado ele tá sempre em movimento, né, Ali? Sempre em movimento. Então, se você não souber se movimentar, inovar, buscar coisas novas, você vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E agora, Mira, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua participação na expansão da Smart Fit. Eu não dei spoiler antes, mas essa é uma das pessoas mais importantes para o crescimento, para a expansão da Smart Fit. E assim, a gente sabe que pessoas é o segmento mais delicado e desafiador de todo negócio, de todo empreendedorismo, porque tudo envolve pessoas. Vender para pessoas, o seu funcionário é uma pessoa, você é uma pessoa, né? Então, no fim das contas, tudo envolve pessoas. E não tem como também crescer, expandir sem pessoas. Eu falo muito isso. A gente consegue algum resultado sozinho, mas a gente consegue um resultado muito maior quando a gente tem um time com a gente. Exato. Então, conta um pouco pra gente dessa experiência. Eu sei que foi extremamente desafiadora, mas que foi incrível, que você, né, contribuiu muito. Então, você tem muito pra contar e compartilhar aqui pra gente. Bom, a Smart Fit foi uma escola para mim, né? Foram 10 anos de trabalho ali dentro. Eu comecei como a primeira gestora da primeira que eles contrataram fora o estado de São Paulo. Então, eu tive esse privilégio de começar o projeto em Minas Gerais, com a primeira unidade, começando do zero, sem conhecer a marca e tendo que me reinventar e ser muito resiliente. Por isso que a palavra resiliência ela vem muito no meu DNA.
para conseguir sustentar um negócio que estava em expansão, porque quando eu entrei, ela estava nesse lugar de expansão acelerada, e aí dentro de um ano nós abrimos 12 unidades no estado de Minas Gerais, sempre liderando ali em torno de Belo Horizonte, Contagem, e a partir dessas 12 unidades, eles me fizeram a proposta de pegar um outro estado que também não tinha marca. Ou seja, acho que algo deu certo, que eles falaram, vamos lá, desbravadora, vamos embora. Empreendedora, vamos lá. E aí fomos para a Bahia, que é outro lugar, que é outra cultura, região, outra Brasil. Cultura, outro Brasil. Então, enquanto eu estava ali na minha cidade natal, estava tudo ok, porque eu conhecia pessoas até do mercado, foi mais fácil. Agora, quando eu vou para um outro estado, que eu tenho que implantar essa marca, trazer a cultura, vivenciar essa cultura num outro estado, muda de lugar, muda de estado e muda tudo. Parece outro país. E ali eu tive muitos desafios, porque eu tive que me adaptar à cultura, né, daquela região, e não aquela cultura se adaptar à marca. E a gente teve que criar várias outras atividades que não existiam dentro da rede, né? Por exemplo, Fit Dance, que era muito forte na Bahia, que ninguém conhecia em São Paulo, Minas, e a gente teve que adaptar, porque a atividade que eu fazia em Minas não cabia para Salvador, porque é outro lugar. E a gente entendeu que a mesma marca, ela pode possuir o seu DNA em lugares diferentes. E aí que começou a virar o jogo, porque a gente tentava implementar uma empresa Ctrl+C, Ctrl+V e quando a gente chegava, não dava certo. Então eu fui entender a importância da cultura, de ter as pessoas da região aculturadas para que você expanda o seu negócio, se adapte àquela cultura e aí sim as coisas começam a dar certo. E aí, quando a gente fala de pessoas, pessoa é tudo. Pessoa é tudo. Porque eu estava ali lidando com levar serviço. E eu falo que vender serviço é vender todos os dias o mesmo serviço. Acho que você deve passar muito por isso aqui também na clínica, porque é assim, né? Nós que hoje fazemos entrega de serviço, é muito desafiador. Quando você vende um copo, a pessoa vai embora com o copo. Ela pega o copo e leva. Acabou. Quando ela compra o seu serviço, ela compra o quê? Ela compra uma experiência. A gente sempre fala isso aqui para o time. O que o nosso paciente, o que o nosso cliente compra? No nosso caso, ele compra a esperança de melhorar, de transformar, a expectativa de que algo na saúde dele melhore. Ele não leva nada para casa. Exato. Né? E aí está o desafio. Então, assim, é todo dia você atender aquele mesmo cliente que passa pela sua porta. No meu caso ali, né, academia. Tem em todo lugar, tem em toda esquina. E o que faz esse cliente ficar aqui? Não é a sua máquina, não é a sua estrutura. Não é o aparelho. Não é o aparelho. Não é a cor da parede, Exato. A beleza da academia. Porque às vezes o cliente pode ir para um outro lugar que tem aparelhos até melhor que os seus. Uhum. Agora, as pessoas impactam. E eu senti isso muito fortemente em Salvador. Porque eles são aculturados com a região. Então, quando chega uma marca de São Paulo, eles já olham assim com cara feia. Já não quero. Já nem querem. Já nem quer. Porque são muito, como se diz, bairristas, né? Consumistas dos produtos baianos. Locais. Então, o que eu tive que fazer? Entrar nas concorrentes, entender quem eram as pessoas e trazer essas pessoas para estarem comigo. Então, eu fiz pesquisa de mercado, fui em busca dos melhores. Quando você fala trazer essas pessoas, você está falando de time, de equipe, de time. De time. Então, por exemplo, se eu sabia que tinha naquela academia ali o professor X que dava a melhor aula, eu vou trazer esse cara pro meu time. Então, eu ficava ali marcando presença para poder montar o melhor time, porque só assim eu ia abrir a possibilidade do cliente querer entrar. Não era pela minha marca. Era pelo professor, era pelo professor, pela pessoa que estava ali. Pela entrega do serviço para ele. Né? Ele não podia entrar na Smart Fit Salvador e ter a cara de São Paulo ali dentro, porque ele não ia entrar. Então, quando eu entendi que era muito mais importante as pessoas que estavam ali do que a estrutura física que eu estava entregando, o jogo mudou. E aí a gente começou a criar time, começou a criar pertencimento e os próprios clientes falaram, não, essa marca me pertence. Porque eu chego ali, eu tenho a cara do meu estado naquela região. E aí foi muito legal, a gente conseguiu em 2 anos abrir mais 12 unidades. Então eu fiquei para lá e para cá, Minas, Bahia, Ponte Aérea o tempo todo. E a partir daí eu fui convidada para ser gerente de operações, a primeira mulher, a primeira gerente de operações para cuidar de 5 estados.
Ou seja, deu tão certo a cultura, o trazer essa coisa de pessoas que eu fui para Bahia, Minas, fui também para o Sul, cuidar ali, né, da região de Curitiba, Porto Alegre e Brasília e Goiânia. Meu Deus do Então, céu, assim, né? foi um monte de histórias e assim me fez crescer muito. Eu tenho certeza disso, Mira. Muito. E interessante a gente pegar isso que ela está contando aqui, compartilhando com a gente, e entender o quanto o foco no cliente, e não é nem só o foco no cliente, é o foco do cliente. Isso. Ele importa, porque você pode ter um produto maravilhoso. A Smart Fit, o que ela propõe já é um produto maravilhoso. Exato. Eu posso pensar aqui na minha clínica e amar todos os meus produtos. O que eu quero dizer com produto? Os serviços que eu entrego. A gente trabalha com serviço na área da saúde, serviço de educação física, serviço de academia, serviço do que quer que seja, a gente vai, na verdade, entregar algo para o cliente, mas não adianta a gente gostar do que a gente desenvolveu. Exato. Se não atender a necessidade, a demanda do cliente, ele vai para outro lugar, que é exatamente o que acontecia nesse contexto de Salvador. Isso. Então, vocês precisaram ter foco nas pessoas. As pessoas que trariam o diferencial para o negócio, o time, e o diferencial que os clientes buscavam encontrar ali, se identificar com a cultura deles no que vocês estavam propondo, né? Isso. E eu vejo que muito empresário, ele falha nisso, porque ele cria a empresa dos sonhos dele. Exato. Né? Ele cria a empresa que faz sentido para ele e ele esquece de olhar para fora, porque ele não vai ter um monte de ele que vai vir comprar. No final, você vai estar lidando com vários tipos de pessoas. E se as pessoas não tiverem voz ativa dentro do seu negócio para falar assim, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não funciona, isso aqui pode ser de outra forma. E aí, quando eu falo pessoas, eu falo assim de dentro e de fora. Né? Porque você precisa ouvir o seu cliente interno, que é o colaborador, porque ele tá ali no dia a dia com o seu cliente, e ouvir o seu cliente externo, porque é ele que vai trazer a resposta do que é bom para ele, né? E não para você enquanto empresário. E muitos são fadados ao fracasso e até fecham as suas empresas porque criam uma empresa para ele, não para a sociedade, né? Por que a sua empresa existe? Qual é o propósito dela aqui? Então, lá na Smart Fit era democratizar o fitness de alto padrão. Se eu quero democratizar, se eu quero ser acessível para todos, não pode ter barreira. A pessoa não pode entrar aqui e não se sentir bem. Se é para todos, desde a pessoa que não entende nada da atividade até a pessoa que entende muito bem. E aí eu preciso ter um perfil de colaborador que vá ajudar ambos os perfis de clientes. Então precisa olhar, né, para a pessoa, porque no final do dia clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, os seus fornecedores são pessoas. E os CNPJ são pessoas também. Pessoas. Os CNPJs também são pessoas. Exato. Mas quando a gente tem essa visão de empresário, a gente entende exatamente isso. Que e isso acontece muito no meio médico, né? Eles gostam, eu construí o meu consultório, que é o meu nome, a minha marca, é o meu ego, é o meu tudo. E muitas vezes ele, na hora que ele vai falar, ele fala Medicase, ele fala assim, o conhecimento que eu tenho basta, então eu falo o que eu acho e é isso que o paciente tem que fazer, eu tenho que comprar. E, na verdade, hoje as pessoas, elas acessam conhecimento de diversas formas. Exatamente. Então, ela vai escolher exatamente aonde ela quer se cuidar, onde ela quer ser servida, onde ela quer ser atendida. Então, se a gente não entender disso, entender das pessoas, do nosso cliente, quiser fazer do nosso gosto, infelizmente a gente vai perder mercado, não vai dar certo. Exato. E assim, eu falo que quem não entende de pessoas não entende de negócio. Porque tudo gira em torno das pessoas. Não tem como. E principalmente no lugar, né, de novo, quando você fala de serviços, é muito difícil, porque o mercado está aí. Se você não entregar, seu concorrente vai entregar. Vai. E você não tem que ter medo do seu concorrente, você tem que ter medo de você mesma. Isso, fantástico. Não é o seu concorrente, é você mesma. O que você está deixando de entregar para melhorar a experiência desse cliente? O que você impede, né? O que você não sabe que te impede ou que você sabe demais até
que te impede de servir. O serviço vem daí, servir, né? Exato. E servir não significa fazer tudo de graça, não cobrar, não tem nada a Não. ver. Isso é ONG, é doação, mas servir é se colocar no lugar do outro como eu queria. E muitas vezes é difícil pra gente que tem a cabeça de empresário se colocar no lugar do cliente. Isso. E pensar o que o meu cliente quer e não o que eu acho que é interessante, o que eu acho que é bom pra ele. É o que ele quer. É o que ele quer. Depois que eu conquisto isso, eu posso ir aos poucos mostrando pra ele que tem outras coisas que são muito boas pra ele. Isso. Mas primeiro eu preciso conquistar isso pelo que ele quer. Exato. E lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, ouça mais as pessoas. Faça mais perguntas. Tente entender o que faz sentido para elas. E eu falo que isso começa dentro da contratação do seu time. Porque assim, quando uma pessoa vem trabalhar com você, você precisa entender o que é importante para ela e não para você. Então assim, existem os processos da sua empresa? Existem. Mas por que essa pessoa está chegando na sua porta? Por que ela está entrando na sua empresa? O que faz sentido para ela? Porque aí você vai conseguir trazer o significado do trabalho aqui dentro dessa empresa, fazer aquela pessoa se sentir bem aqui dentro e falar assim, poxa, aqui eu tenho oportunidade de crescimento, aqui eu sou ouvida, aqui a minha voz importa, até para fazer esse negócio crescer. Então eu vou dar o meu melhor aqui dentro por essa empresa. E aí você consegue reter os talentos, porque muita gente tem medo de dar voz para o colaborador, de dar essa autonomia, com medo dele ir embora. E a gente tem que pensar que você é como se fosse, novamente, um avião, né? O seu colaborador está aqui para que essa pista seja o melhor lugar para ele voar. Então você precisa desenvolver as pessoas, dar autonomia. Sim. E se ela for embora por outro lugar, que bom você contribuiu para isso. Que seja. Até porque, gente, as coisas não são eternas. Exato. É natural que um colaborador seu fique com você por um tempo. Mas pense que se você tem um colaborador que não cresce, isso é prejudicial para o seu negócio. Exatamente. Se é uma pessoa que não evolui pessoalmente, profissionalmente, que não é ambiciosa, que não está aberta a crescer, a ouvir, a propor também, porque muitas vezes a gente, é o que você disse, né? Ele geralmente tem mais tempo de contato com o cliente do que o sócio, muitas vezes, do que o dono. Exato. Então ele consegue te passar informações que são valiosas para você entender o seu cliente. E não adianta a gente querer segurar, porque o que tiver de ser, vai ser. O tempo que o seu colaborador ficar com você, mas é importante, inclusive, que você sim contribua para o crescimento dele, se ele for para outra empresa. Ele foi porque você fez ele ser melhor também, você ajudou. Imagina, você vai segurar alguém ali, então eu quero que ele não vá embora, ele vai ser o pior funcionário. Qual o sentido disso? Não, nenhum. Não tem nenhum sentido. Nenhum. E eu costumo dizer que você também tem que, às vezes, demitir alguns certos clientes. Também. Que é doloroso, mas creia, às vezes o cliente vai criar uma expectativa aqui dentro que você não será capaz de entregar. Você precisa ser sincera. Eu vou até aqui, eu não consigo mais daqui para lá. Deixar muito claro o seu nicho, deixar muito claro que você entrega, porque se você começa a inventar a roda para satisfazer aquele cliente, para permanecer ali, não vai dar certo. Sim. Vai frustrar, uma hora você vai frustrar. E o seu negócio precisa estar muito bem definido. Se o seu negócio é para mulheres, né, vamos colocar 40 a mais, se você trata isso, não inventa a roda, porque vai dar ruim. Só faz ela girar muito bem girado, mas não precisa inventar a roda. Não precisa. E eu vejo assim, principalmente no nosso âmbito de saúde, né, as pessoas são muito especialistas em tudo. Né? Então, assim, hoje é muito boa na parte estética e tal, e aí já começa, porque emagrecimento agora tá dando dinheiro, vou trazer emagrecimento também. E aí começa. E aí daqui a pouco isso aqui vira um monstro que você não consegue gerir. E será que tem cliente para tudo isso? E perde a essência daquilo, né? Do que ela faz. E assim, gente, quando a gente tá falando aqui que o foco, é importante o foco do cliente, no cliente, não significa que o cliente tem sempre razão e que a gente não tenha regras e que a gente não tenha princípios e valores a seguir, que é o que você está falando. Muitas vezes tem cliente que não vai se adaptar e às vezes ele começa, se torna seu cliente e você só vai entender isso depois de um tempo e tá tudo bem. Se for o caso, olha, cliente, não tem como mais, né? É só até aqui, não tem como mais a gente atender, a gente servir, porque não faz sentido isso, é tudo que o cliente pede, então tá bom, beleza, vamos fazer assim pra você. Não, a gente tem as regras do negócio também que precisam ser respeitadas.
E uma coisa, Mira, que você falou sobre dar voz para o time, isso é muito importante e não significa que o time vai mandar no seu negócio, porque o que manda no seu negócio é tomada de decisão. E a gente já falou sobre isso aqui hoje. E se você não tomar decisão, isso já é uma decisão. Porque alguma coisa vai acontecer porque você não tomou decisão. Exato. Você não fortaleceu a sua cultura, não implementou as regras do jogo, mas você pode ouvir o time para você tomar as melhores decisões. O ato de não tomar uma decisão já é uma decisão. Uma decisão. Já é uma decisão. Exato. E Mira, a sua história com a liderança, ela aconteceu de forma natural? Você teve que buscar conhecimento para isso? Como que foi essa sua jornada na liderança? Bom, eu costumo dizer que começou lá atrás, né, na minha infância, que eu precisei, em um momento da minha vida, me liderar, né? Eu tive uma infância ao qual a minha mãe precisou sair para trabalhar e eu precisei cuidar de mim, né? Precisei me autoliderar e encontrei no meu caminho, claro, vários mentores, né? No meu caso, eu tive a professora Cássia, que me ajudou muito naquele momento ali, e eu precisei ser uma pessoa muito autônoma, desde muito pequena, porque o fato de você não ter a sua mãe presente o tempo todo já é uma liderança que pode ser boa ou pode ser ruim. No mundo de hoje, se você não se autolidera, alguém vai te liderar. Então eu precisei aprender isso muito cedo para conseguir ter a escala que eu tive, né, o crescimento que eu tive na minha vida. E assim, eu falo que a liderança me escolheu, né? Eu tive esse privilégio de ser escolhida pela liderança porque começou desde muito nova e eu precisei me autoliderar muito cedo. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu era sempre aquela pessoa que, tá ruim, peraí, deixa eu organizar isso aqui, e já começava a tomar atitude antes mesmo de ser requisitada. Então eu sempre tive essa voz ativa, esse senso de ação, sempre agir, sem esperar o problema acontecer, e assim, via o problema, agia, ação. Então eu vestia a camisa da liderança antes mesmo de ser líder. E eu falo que liderança não é um cargo. Liderança é atitude, é a ação que você toma de fazer algo dar certo, de fazer aquilo ali, ir para o caminho que precisa ir. Tem um problema aqui? Bora, vamos resolver. E não fica aqui esperando, né? Exato, e de ser protagonista, né? Exato. Então você começa a fazer e você influencia o meio. Então quando eu via as pessoas reclamando, eu falava assim, gente, vamos fazer, tem que fazer, não tem outra opção. Então quando eu começava a fazer, você olhava para o lado e já... Peraí, já começava, e aí você vê esse senso da liderança, porque você influencia o seu meio, né? Aonde você está. E pode ser positivamente ou negativamente. Quando eu entendi que a área da educação física me deu essa possibilidade de crescer enquanto líder, gestora dentro desse ambiente, eu quis abraçar isso. Então, eu formei em educação física, mas quase não atuei como professora. Atuei sempre em cargos de coordenação, de liderança, de gestão, e rapidamente eu cresci e abri um espaço que não existia nesse mercado. Porque antes quem administrava as academias era um administrador de empresa. E muitas vezes ele não entendia o serviço, o lugar que ele estava, a entrega. E quando você vem desse lugar de conhecimento, né, e vendo você agora ajudando os médicos a empreenderem, é muito mais fácil porque você tem propriedade. Você viveu isso, você sentou na cadeira, você atuou ali. Então você tem muito mais propriedade para sentar nesse lugar. É diferente de alguém que não é médico, nunca teve um consultório, nunca atendeu e vai ensinar o médico a atender, vender, fazer marketing, fazer gestão. Não que essa pessoa não possa ter um conhecimento apropriado de marketing, pode. Mas você já vivenciou isso na prática? Você sabe o que está falando, sabe que dá né? certo, já sentiu. Exato, sabe o que está falando? É diferente. Então, é muito diferente. E eu vejo que quando você é um profissional dessa área, formado, que entende as dores, você encurta o caminho. É mais fácil para você descobrir o que vai dar certo, o que não vai dar, e encurtar o caminho dos tropeços, porque vão haver muitos tropeços, mas quando você entende esse caminho e fala assim, não, vamos por aqui, que aqui vai dar mais certo, vamos desenvolver dessa forma que aqui vai dar mais certo, você encurta o caminho. Então o desafio,
ele ainda é grande, mas você consegue passar com mais leveza por esses desafios. E a partir daí eu não consegui sair desse lugar mais. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por pessoa. Eu não consigo, né? Eu falo com eu tenho um irmão que ele fala assim, ele é TI, completamente diferente, eu falo assim, você é louca, eu vou lá, arrumo minha máquina e vou embora. E você fica aí todo dia falando e tratando. Porque pessoas, você tem que entender como que essa pessoa chega para você todos os dias. Somos seres humanos. Sim. Nem todo dia você está bem. Nós mulheres, então, que temos as nossas mudanças várias hormonais, fases no mês, né? liderar a mulher ainda é mais difícil, porque a gente tem várias fases. O homem é mais estável mesmo. O homem é mais aspecto, estável. né? Mas é aquela coisa, o homem também te dá um desafio, porque você mostra o problema e ele fala assim, demora para tomar atitude, né? A mulher já é mais rápida na resolução dos problemas. Então, assim, quando a liderança me escolhe, né, que eu vejo essa oportunidade, eu mergulho nisso de cabeça. Então, eu vou para vários tipos de graduações, né? Eu fiz um MBA em empreendedorismo, mais para poder trazer a técnica do empreendedorismo e realmente de escala de negócio, mas a parte de liderança sempre foi a minha paixão. Então, eu fiz 2 cursos de coach, fiz um curso da Metanoia que virou a minha cabeça, foi 1 ano de imersão. Então, assim, Roberto Tranjan é um papa, né, de liderança, de pessoas, tudo é pessoas, e ele fala, não existe empresa sem pessoas, não adianta você ter um big sistema, TI, tudo conectado, se você não entende pessoas. Sim. No final do dia, são as pessoas. É comportamento humano, porque é uma pessoa que vai comprar de você, é uma pessoa que vai vender para o seu paciente, para o seu cliente. Então, não tem muito como escapar, ou você entende de pessoas, ou você escuta bem, ou você faz boas perguntas, Exato. Ou você se comunica bem. E entende de comportamento humano ou... Isso. E aí eu tive a oportunidade... De si mesmo também, de si mesmo, porque quando você... Primeiro você se lidera, depois você lidera os outros. Exato. Então, assim, a metanoia foi uma virada de chave para mim, porque quando eu entendi muitas coisas que eu precisava mudar em mim, porque eu posso dizer com propriedade, eu não era uma líder que escutava sempre. Tinha hora que eu queria a minha vontade. E aí, quando ele fala assim, não, tá tudo errado, tem que ouvir as pessoas. Porque se elas não se sentirem pertencentes desse processo, esquece, ela vai boicotar esse processo, porque isso não faz sentido para ela. Tem que fazer sentido para ela o processo. Então, chama as pessoas para colaborar. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque você precisa ouvir as pessoas. E essa escuta ativa é algo raro nos dias de hoje. Você quer resolver o problema sem demora. Já quer atropelar, já quer falar, ela começa a falar, você vai junto. E esse é o maior desafio de lidar com as pessoas, principalmente a nova geração. A nova geração, ela quer se sentir pertencente. Se ela não se sentir pertencente, ela vai embora. É muito mais do que um cargo no final do dia, é muito mais do que um salário. Ela quer se sentir ouvida, ela quer sentir que aqui ela pertence, ela participa. Né? Senão ela vai para outro lugar. E a gente precisa da nova geração, que são os mais inovadores, são os que mais trazem ideias para você deslanchar o seu negócio. Né? Eu falo que a antiga guarda, você chega, manda e eles obedecem, vai embora. Mas não é bom. Né? É muito ruim você sentar para fazer uma reunião com as pessoas ficam te ouvindo. Só executar. Né? E você não desenvolve. Sim. No final do dia, quando você traz essas reuniões mais participativas, você desenvolve muito mais. Você traz questionamentos, você abre para todo mundo falar. A gente aqui na Quantum, a gente tem essa rotina de reunião semanal com esse lugar aqui que a gente grava o podcast, é também nossa sala de reunião de treinamento, que a gente fala, que a gente conversa com o time, que a gente escuta, que a gente alinha. Isso é fundamental. Fundamental. Porque independente do tamanho do seu time, né, Mira? Exato, exatamente. E aí eu tive a oportunidade de fazer também uma formação em liderança biológica, que é com um grande mestre, que infelizmente não está mais entre nós, Dr. Humberto Maturana, um chileno, que ele traz a biologia para o entendimento dos negócios. Então, como você faz o que você faz a partir do seu saber e do saber do outro. Então, quando eu encontro essa nova maneira de pensar, que você olha para o outro para ouvir e fala assim, que ele tem para contribuir é importante. Então, deixa ele falar.
E aí você começa a trazer para dentro do seu negócio a resposta do outro. E saber que somos seres humanos, com muitas características. E as características de cada um é importante para a construção do todo. Porque não se constrói nada sozinho. E isso para mim foi matador. Então, por isso que eu mergulho e eu amo, gosto de sempre estar com pessoas, desenvolver essas pessoas para elas darem o melhor que elas têm. Porque todo mundo tem um potencial gigantesco. Todo mundo tem o seu melhor para dar. Todo né? mundo Todo tem. Mundo E às vezes a gente fala muito do que falta nas pessoas. Esquece de olhar para a fartura que elas têm dentro delas. E às vezes assim, um defeito se torna muito maior do que milhares de coisas que ela tem para contribuir. E isso vale pra gente também, né? Sim. Porque, de novo, sobre comportamento humano, é comum a gente olhar muito mais para as nossas falhas, para o que falta, e deixar de olhar para aquilo que a gente já tem e já é muito bom. Potencializar Exato. isso. E acreditar nisso e falar assim, com isso aqui eu vou crescer. Exato. Eu vou em frente. Então, se você é boa com pessoas, por que você vai colocar a pessoa para mexer com planilha? Sim. Quando você identifica isso, você minimiza muitos erros. Aí você coloca uma pessoa lá na sua recepção que não gosta de sorrir, que não gosta de olhar para... E hoje muita coisa a gente resolve com tecnologia e com ferramenta, mas o Exato. atendimento humanizado, a Não comunicação, o tete a tete ali com a pessoa, não tem como. Não tem Isso como. Não tem IA, não tem robô, não tem, gente. Então você não precisa entender Exato. que tipo de perfil que você vai colocar na sua recepção. Qual que é o perfil que vai estar ali? Qual que é a sua média de idade? Então, assim, o seu cliente é um perfil que precisa mais de um perfil mais extrovertido, aquele bom dia alto, aquela pessoa mais equilibrada. Então, assim, precisa entender o perfil do seu cliente até para você fazer boas contratações. Sim. E não ficar aquela troca de colaborador o tempo inteiro. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria te perguntar agora, a gente sabe que vendas é extremamente importante, é um dos principais pilares de qualquer negócio. Sem vendas, não tem cliente, não tem negócio, não tem nada. Não tem pessoas, não tem nada. E a Smart Fit, ela inovou trazendo um modelo de recorrência, foi um pioneiro nesse segmento. Isso. O modelo de recorrência significa não necessariamente o pagamento recorrente, mas sim aquele cliente que fica com você por um período de 6 meses, de 1 ano, e que geralmente ele renova, ele continua. O que você acha disso, Mira, desse modelo, o quanto isso impacta em vendas, você que vivenciou isso muito de perto? Bom, a recorrência para mim, eu acho que precisa ser o novo modelo de vendas. Porque quando você vende na recorrência, você já tem uma previsibilidade do seu caixa. Quando você vende ali todo mês para o seu cliente, mesmo o cliente está pagando, está entrando, então você entrou, eu já sei que eu tenho lá 100 clientes recorrentes para me pagar ali R$100 todos os meses. Então eu já tenho uma previsibilidade do meu negócio. E com isso eu consigo, inclusive, planejar expansões. Quando você não tem esse tipo de recorrência, você precisa o tempo todo estar contando com o negócio no final do mês. Então, se você vende 100 hoje, no próximo mês você vai ter que vender novamente os 100. E depois novamente os 100. Então, parece que o negócio trava quando a venda não é recorrente. Quando a venda é recorrente, você não precisa se preocupar em vender novamente para o mesmo cliente. Então, por exemplo, antes de ter essa recorrência, a gente precisava fazer o plano mensal ali, todo mês ficar dependendo do cliente pagar. E se tinha um mês que ele não ia, ele passava 2 meses sem ir, 3 meses sem ir, você não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tá tudo bem, o cara não foi, o cara não paga. Agora, a partir do momento que você vende para ele na recorrência, não tem como. Usando ou não usando, ele tá te pagando, Netflix. Todos os meses você está pagando ali Spotify, então todos os meses você está pagando. Se você usa todos os dias ou não, aí é você. Mas isso traz uma previsibilidade para sua empresa. Então te dá mais oportunidade de escalar. Pensando no negócio e pensando no cliente, já que a gente falou tanto aqui de comportamento humano hoje, é uma coisa que vai fazer a pessoa se comprometer muito mais também. Isso. Porque se ela pagou o mês e aí no mês seguinte acontece qualquer coisa, ou com dinheiro, ou com
rotina, esse mês eu tô muito cansada, tô trabalhando demais, quer saber, não vou. Mas se ela se comprometeu, ela vai pensar muito mais em não ir e em desistir. E com isso, você faz o ser humano se comprometer com algo que é importante Para ele. ele, exatamente. Né? E eu falo muito assim, esse é um diferencial dos nossos mentorados. Aqui na Quantum, o nosso modelo de negócio é um modelo de recorrência. A gente não vende consulta, a gente vende planos de acompanhamento. E isso agrega muito mais para o paciente, ele se compromete e a gente consegue acompanhar ele no médio e longo prazo, porque a gente sabe que uma consulta não vai resolver nada. Igual o paciente lá e treinar um mês, o cliente lá e treinar um mês, imagina, ele pode treinar um mês todos os dias, 30 dias. Quem vai ter mais resultado, Mira? Ele ou quem treinar 3 vezes na semana durante um ano? 3 vezes na semana durante um ano, com Isso certeza. É fato, a gente já sabe disso. Então, esse modelo de recorrência, ele traz N vantagens, previsibilidade de vendas e também resposta e mais retorno para o próprio cliente. Exato. Né? Além de você conseguir construir um plano de ação com esse cliente. Né? Como você trouxe, a gente vende um pacote, um produto de recorrência para ele poder cuidar ali da saúde dele. Então, eu tenho ali vários processos para poder passar aqui dentro da clínica, mas não dá para fazer isso em um mês. Né? Precisa ter um tempo ali para você conseguir cumprir com os seus objetivos e eu com os meus objetivos. Porque senão eu venho um mês, esse mês não está legal, não me senti bem, acabo não indo, eu abandono o tratamento. Sim. E aí como é que você vai ter esse resultado? Agora, quando você se compromete com a jornada e que você mostra para ele, você está no plano, no lugar A e nós vamos construir uma jornada para você chegar no ponto B. Para isso, você vai precisar passar por esse processo. Vamos comigo? Você está disposto a chegar nesse lugar? Eu vou segurar na sua mão para a gente poder chegar e você não desistir. Porque sozinho vai ser muito mais difícil. É bem provável que você não chegue, que você não continue. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Não somente a previsibilidade para a empresa, mas também o compromisso do cliente em ir até o fim, em se dedicar. E aí chegar no final dessa jornada, poxa, eu não quero largar mais, eu quero dar seguimento nisso porque me fez bem. E é isso que a gente precisa hoje vender para o cliente. A gente não pode vender só, de novo, o copo que você vende e ele vai embora. Não. A gente tem que vender relacionamento. Porque no final do dia não é nem mais o serviço que você entrega, mas é a relação que você gera com essas pessoas. Elas começam a frequentar o seu serviço, a sua clínica, a academia, o que quer que seja, pelas pessoas que ela encontra ali, pelo atendimento que ela tem. A gente escuta muito isso, a nossa equipe de enfermagem, a equipe que cuida do paciente, toda a equipe multidisciplinar, o atendimento da recepção, muitas vezes eles vêm aqui pelo acolhimento. Isso. Pelo atendimento. Muito importante falar sobre isso. Isso faz toda a diferença. E hoje todo mundo quer pertencer a uma comunidade. Né? Eu falo que as pessoas estão carentes desse lugar de acesso. Que ela vem, que ela acessa, que ela se sente bem, que ela se sente pertencente a esse ambiente. E aí, como você falou, às vezes ela não vem pelo tratamento, né? O tratamento em si, mas pelo acolhimento que ela tem nesse lugar. Talvez o cafezinho ali na recepção faz uma diferença para o dia dela. Porque às vezes ela não está nem legal para fazer o tratamento, mas quando ela pensa, poxa, eu tenho um plano que eu posso ir ali, eu posso desfrutar de mais coisas além muda o jogo. Muda completamente o jogo. Exato. E aí você consegue escalar o seu negócio também. Exato. E claro que a gente precisa ter sempre novos clientes Sim. entrando. Mas é muito mais fácil você reter um cliente que já está ali com você e vender para ele de novo, renovar, reter a recorrência, do que o esforço para trazer um novo cliente é muito maior. Muito maior. Não pode secar a fonte, a gente sempre tem que trazer novos. Mas hoje eu vejo muito médico com essa mentalidade de eu preciso de novos clientes, tráfego na internet, não sei o quê. E muitas vezes porque o modelo de negócio é aquele modelo, vai lá, faz uma consulta e acabou. E vai embora. Se você tem uma forma de reter o seu paciente ali, de ter um programa para ele de acompanhamento, que você agrega valor, que ele fica com você, pronto. Dificilmente ele vai embora. E outra coisa, custa mais caro trazer um novo cliente. Custa muito mais caro. Né? Principalmente no mundo hoje, digital, tá tudo mais caro, né? O tráfego tá muito mais caro. Então, às vezes, quando esse cliente chega,
o valor, né, o CAC desse cliente no final do dia é muito maior. E o esforço que você gera para trazer esse cliente, que às vezes vai chegar e nem vai passar tanto tempo, se você dedica tempo com a retenção daquele que está com você, vai te trazer muito mais retorno. E cliente satisfeito indica outro cliente. Exato. Então você vai trazer clientes no orgânico, que eu costumo dizer, né? Porque você pode pegar uma indicação desse próprio cliente para estar aqui dentro. Exato. E pegar, tá? Eu vejo muitos médicos falando assim, a minha única fonte de atendimento é indicação, mas é a indicação que o fulano indica e aí vem para ele. Não que você faz de forma ativa essa indicação acontecer. Isso também faz toda a diferença. Se você só esperar que alguém te indique um dia, venha um paciente na sua frente, também não vai funcionar, não vai acontecer. né? Não Com vai certeza acontecer, não vai acontecer. E Mira, qual foi o papel e a importância da educação empresarial para você, de mentorias no seu crescimento? Eu sei que você valoriza muito isso, eu também valorizo muito isso, inclusive a gente faz parte, né, de um grupo de mulheres empresárias que estão, né, nesse movimento de educação empresarial. O quanto isso é valioso e contribuiu para você no seu crescimento? Muda o jogo. Muda o jogo porque você aprende com outras pessoas que já passaram por um processo pelo qual você está passando. Então, de novo, encurta o caminho. Né? É um momento em que você tem troca, network hoje é muito importante, há aquela troca, compartilhamento e você consegue minimizar alguns erros que você tomaria se você não estivesse nesse ambiente. Então, quando há essa troca de você estar num ambiente em que as pessoas já passaram por algo que você está iniciando, muda completamente o jogo, né? Então, você consegue sair de um ponto A para um ponto B com muito mais rapidez. Você compra tempo, Exato. Sem compra dúvida. tempo, compra tempo. Então, às vezes, uma coisa que você demoraria 5 anos para resolver, em 1 ano, em um ambiente assim, você consegue resolver. Fico imaginando como era antes do Waze. Tinha o GPS, né? Imagina você hoje, você vai viajar para uma cidade, vai sair daqui de São Paulo e vai para o Rio e você tem que chegar lá num endereço específico. Antes do Waze, que eu acho que a gente hoje não consegue nem, e do Google, Maps, do né? Google Maps também, a gente nem conseguia, hoje a gente nem para pensar nisso, mas a gente usava GPS. E antes do GPS tinha o quê? Mapa. Papel. Imagina o tempo para você chegar em um lugar saindo do Rio de Janeiro, ou saindo de São Paulo indo para o Rio de Janeiro, procurando no mapa. Gente, vocês conseguem conceber isso? É basicamente esse ganho de tempo que a gente tem, né? E fora as rotas, né? Que você consegue encurtar as rotas. Então, assim, ganha tempo. Erra menos, bate menos cabeça. Exato. Não significa que não vai errar, mas erra menos e ajusta, recalcula mais rápido a rota. Isso. Né? E te traz aquele senso de comunidade ao qual você, quando não estiver tão bem, vai poder recorrer, né, a algumas pessoas que vai te ajudar nessa jornada do empreendedorismo que às vezes é bem solitária. Sim, com certeza. E Mira, tem algum erro que você considera que foi talvez o seu maior erro nessa jornada aí de empreendedorismo e o que você aprendeu com esse erro? Bom, acho que não buscar a especialização rápida, né, nesse lugar que eu gostaria de estar, porque quando você não busca também conhecimento, você acaba ficando muito no seu achismo, né, na sua caixinha ali, e às vezes o que você aprende na faculdade demora-se muito para você conseguir aplicar. Quando você vai para um ambiente que as pessoas estão ali dispostas a contribuir, a colaborar com aquilo que você precisa saber com mais rapidez, isso te ajuda a crescer mais rápido, né? De novo, encurta o tempo e se eu pudesse voltar atrás, com certeza entraria em ecossistemas assim mais rápido. Porque às vezes a gente faz tanto curso, demora tanto para uma formação, aí o diploma vem, até você começar a colocar isso em prática, demora muito tempo. E, então, assim, é escolher aonde você vai investir o seu tempo, o seu recurso, para você não perder tempo. Né? Então, às vezes, a pessoa que faz aí uma formação de 3, 4 anos, o que ela aprende, não que não seja bom e importante você estudar e ter diplomas, mas quando você entra para um lugar, um ecossistema, onde as pessoas estão ali propícias a te ajudar,
encurta muito mais e você aprende muito mais. Eu acho que tem dois caminhos. Você faz a sua formação profissional. E aí, ou você vai empreender ou você vai trabalhar para alguém. Se você decide empreender, não faz sentido você não buscar conhecimento aqui, porque esse conhecimento a gente não tem na formação acadêmica. Isso. Não tem. Não tem. Então, senão você vai bater muita cabeça, vai levar muito tempo, pode até acabar quebrando, desistindo justamente Isso. por não ter o conhecimento adequado, né? Exatamente. Que Então, faz toda a diferença. eu até buscaria, né, esse tipo de network, ambiência, com mais rapidez, para poder encurtar algumas rotas aí que foram mais distantes para chegar onde eu cheguei. Isso aí. E a gente está chegando perto do encerramento desse episódio de hoje. Temos duas perguntas que são tradição para a gente fazer aqui no final. E a primeira pergunta é: qual foi a maior mentira que te contaram sobre sucesso e que você só foi descobrir depois de muito tempo? Ai, meu Deus, eu estava falando sobre isso hoje, inclusive, porque a maior mentira é que vai ser rápido, vai ser de um dia para o outro e que não vai ter problema, né? E de que de um dia para o outro você está ganhando milhões, que rapidamente você já está numa ilha maldita. É só acreditar que vai acontecer. Acredita e vai. Não é assim. Não é assim. Né? As mentiras que contaram pra gente é que o sucesso ele vem no estalar de dedos e não é assim. É preciso dedicação, é preciso renúncia, é preciso resiliência, é preciso realmente trabalhar. Sim. Nada vem assim, é só abrir a empresa e já tem sucesso. Não é assim. Né? Vai ter muitos altos e baixos e você precisa superar esses desafios iniciais para conseguir chegar do outro lado, porque senão realmente o sucesso é consequência de, né? O sucesso devolve, como diz Joel J, a partir do seu trabalho. Trabalhe que o sucesso vem. Trabalhe que o sucesso vem. Fantástico isso. E assim, o tempo, eu acho que a gente pode ter uma percepção muito equivocada do tempo, né? Ele tanto pode te consumir no dia a dia, às vezes eu vejo até médicos buscando, faz um curso de vendas, faz um curso de marketing, sai do curso, aquele curso que foi incrível, energia maravilhosa, mas entra na semana, a operação, o dia a dia consome a pessoa. Consome. E ao mesmo tempo, quando você fala para um médico que a mentoria que vai caminhar com ele ali, etapa por etapa, para ele subindo os degraus de faturamento, de margem, de escala, você fala 1 ano, ele, nossa, tudo isso? Não é da noite pro dia. Não. Mas se você não se dispor, o dia a dia vai te consumir e você vai ficar pra trás. Com certeza. E ter alguém do seu lado que já passou pelo processo, encurta tempo. Né? Se 1 ano é longo, imagina não ter essa pessoa do seu lado. Com certeza vai ser muito maior. E a segunda, pra gente finalizar, se você tiver 30 segundos para dar um conselho para um médico empreendedor, qual é esse conselho? Entenda de pessoas, busque primeiro nichar o seu negócio, não saia atirando para todos os lados, saiba quem você é, o que você quer realmente com a sua empresa, o que a sua empresa está disposta a entregar para o mundo, por que você quer abrir essa empresa, né? Qual é o sentido? Ela importa para quem? Para você ou para o outro? Lembre-se, o negócio não é para você, o negócio é para a sociedade, para os seres humanos. Então não abra um negócio pensando que você vai ter sucesso de um dia para o outro, pensando que vai acontecer porque você tem um sonho. O seu sonho é apenas uma portinha para começar esse negócio. E às vezes o seu sonho vai precisar ser todo remodelado para no final do dia ter propósito. Precisa ser uma empresa com propósito. Empresa, negócio não é para quem tem apego, gente. Exato. Você não pode ter apego ao modelo de negócio, você não pode ter apego à sua vontade, ao seu ego. A gente pode, o que é seu é a sua casa, é o seu carro, é a sua roupa. Seu negócio, não. Não, a gente constrói o negócio para as pessoas. Para as pessoas, é Exato. Isso aí. Mira, muito obrigada. Foi um prazer enorme, adorei esse bate-papo aqui com você. Obrigada demais. Foi ótimo. Um grande muito prazer. Obrigada a vocês que acompanharam a gente aqui. Continua acompanhando os próximos episódios. Muito obrigada. Obrigada a vocês.